Olá pessoal, mais uma aula para o 8º ano. Vamos estudar dessa vez proporcionalidade. Assunto esse que já vimos alguma coisa no 7º ano e iremos abordar com mais detalhes nessa aula. Grandezas proporcionais. O que é que a gente entende por grandezas proporcionais? Todo problema de proporcionalidade vai existir duas ou mais grandezas para se avaliar. Então vamos ver um problema para a gente entender o que são grandezas. Uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 35 km em 14 dias. Quantos dias seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 72 km? Três métodos são geralmente usados para resolver problemas de proporcionalidade. Vamos ver cada um deles. Primeiro método a ser analisado, método direto. A gente vai aplicar quando os números são pequenos ou fáceis. Quem são as grandezas a ser estudada? A gente percebe que são quilômetros e dias. Então a gente tem 36 quilômetros feitos em 14 dias. Aí a pergunta é: quantos dias serão necessários para essa mesma firma asfaltar uma estrada de 72 quilômetros? Ora, veja, se 36 quilômetros são feitos em 14 dias, eu quero saber quantos dias serão necessários para fazer 72 km. Então veja que os dias é a minha incógnita. Então eu preciso saber em quantos dias pode ser construído 72 km de asfalto. Como eu dobrei a quantidade de quilômetros, então certamente eu vou dobrar a quantidade de dias, que vai ser 28. Então vou precisar de 28 dias para construir 72 km de asfalto. Então vamos ver a segunda forma de resolver isso. Nós vamos chamar de redução à unidade. Você pode aplicar de forma geral. Então o mesmo problema, como você está vendo aqui, o problema é o mesmo, e vamos resolver isso da seguinte maneira. Novamente, as grandezas é quilômetros e dias. Aí, 36 quilômetros de asfalto são feitos em 14 dias. Vou reduzir essa grandeza a uma unidade. Para reduzir ela, eu vou ter que dividir por 36. Então, 36 dividido para 36 dá 1. Se eu dividir essa grandeza por 36, obrigatoriamente vou ter que dividir a outra também por 36. Então, quando a gente divide 14 por 36, nós temos 0,388 infinitos 8. Qual foi o primeiro passo que eu fiz? Foi reduzir essa grandeza a uma unidade, para eu descobrir qual era o fator nessa outra grandeza. Mas o que eu quero saber é 72 km. Se 36 km é feito em 14 dias, 1 km é feito em 0,38 partes do dia. Então, para eu saber 72 km, basta eu multiplicar 72 por esse 1 aqui, que vai ficar 72. E agora, já que eu multipliquei 72 desse lado, vou multiplicar no outro também, que vai dar 28. Esse 0,388 infinitos 8, nós vamos chamar isso aqui de fator de proporcionalidade. Todas as vezes que eu reduzir uma grandeza a uma unidade e a outra dividir pelo mesmo coeficiente, o resultado aqui vai ser chamado de fator de proporcionalidade. Agora vamos ver nosso terceiro método. Quilômetros e dias são as grandezas. Aí eu quero saber 72 quilômetros, quantos dias serão? Eu vou chamar de x. 36 equivale a 14 dias, 72 quilômetros equivale a x. Então, para resolver por esse método, a gente tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para eu fazer isso, eu tenho que ter o auxílio de umas setas. Essas setas vão me orientar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então eu vou colocar uma seta sempre na grandeza que existe incógnita. Então eu vou colocar uma setinha aqui para me orientar através dela. Então veja, essa setinha eu coloquei para baixo, apontada para baixo, mas tanto faz, eu podia colocar para cima. O que vai interessar agora é a comparação que eu vou fazer dessa grandeza para essa outra. 36 quilômetros são feitos em 14 dias. 72 quilômetros eu vou precisar de mais dias. Eu aumentei os quilômetros de 36 para 72 e vou aumentar o número de dias. O número de dias vai ter que ser maior. Então, como eu aumentei os quilômetros e aumentei o número de dias, essas grandezas são diretamente proporcionais. Por isso que as setinhas vão ficar todas direcionadas para a mesma posição. Aqui é para baixo, isso aqui também é para baixo. Quando isso acontece, a gente pode escrever a proporção de uma forma bem simples. Eu pego esse 14 sobre x, que é o que tem a grandeza, vou dizer que é igual
a 36,72. Aí aqui a gente multiplica meios pelos extremos, multiplicando x por 36 dá 36x e multiplica 14 por 72. Vai ficar isso, 36x igual a 14 vezes 72. Vai ficar 36x igual a, multiplicando esses dois nós temos 1008. E agora eu vou dividir tudo para 36. O resultado é 28. Com 5 kg de farinha de trigo, Noemi fez 75 pães. Quantos pães ela fará com 7 kg de farinha de trigo? Aqui a gente tem 5 kg de farinha, 75 pães. Então as grandezas são quilos de farinha e pães. Bem, com 5 quilos ela faz 75 pães. Quantos pães ela fará com 7 quilos? Então vou botar um 7 aqui e eu quero saber o x. 5 quilos de farinha são necessários para fazer 75 pães. Se eu aumentar a farinha, eu vou fazer mais pães. Então, aumentei a farinha e aumentei os pães. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, para baixo e para baixo. Então, nós temos 75 sobre x igual a 5 sétimos. Agora, multiplica meios pelos extremos. 5x é igual a 75 vezes 7. Nós temos 525, repete esse. E agora eu vou dividir por 5. Que eu tenho 525 dividido por 5 dá 105. Esse é o resultado, que é a quantidade de pães que eu vou ter com 7 kg de farinha de trigo. Agora a questão 3 diz o seguinte: 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, 25 pedreiros fazem esse mesmo muro em quantas horas? 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Se eu colocar agora 25 pedreiros, ao invés de 10, eu aumentei agora 25 pedreiros, vão fazer esse mesmo muro em mais horas ou menos horas. Evidentemente que, como eu aumentei a quantidade de pedreiros, esse mesmo muro, vai ser feito em menos horas. Porque são mais pessoas trabalhando. Pela lógica, essa quantidade de horas vai ser diminuída. Vai fazer o muro em menos horas. Então observe que eu aumentei os pedreiros, só que eu vou diminuir a hora. Então aumentou e diminuiu, isso significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então a setinha aqui vai ser o contrário. As setas, elas estão em direções opostas, são inversamente proporcionais. Então vou escrever essa razão primeiro, 10 sobre x igual, essa outra grandeza vai ser escrita na ordem inversa, porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Isso escrevo normalmente, 10 sobre x igual, esse 25 eu boto no numerador e o 10 no denominador. Aí agora a gente resolve multiplicando meios pelos extremos. X vezes 25 dá 25x, 10 vezes 10 dá 100, 25x é igual a 100, eu vou dividir tudo por 25, o resultado dá 4. 100 dividido para 25 dá 4. Então, com 25 pedreiros, eu termino esse muro em 4 horas. Vamos para a quarta questão. Uma torneira que jorra 5 litros de água por minuto enche um tanque em 6 horas. Em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão o mesmo tanque? Então eu tenho aqui litros e horas, são as grandezas. Veja que uma torneira despeja 5 litros por minuto. Se são duas, então vão ser 10 litros, não é verdade? Elas são iguais, elas jorram do mesmo jeito. Aí eu quero saber qual é o tempo aqui que essas duas torneiras encherão esse tanque. 5 litros de água por minuto enche o tanque em 6 horas. Agora, se eu tiver 10 litros de água por minuto, vai passar mais horas ou menos horas para encher esse tanque? Claro que se eu tiver agora 10 litros de água por minuto, esse tanque vai ficar cheio em menos horas. Então eu aumentei os litros e vou diminuir as horas. Veja que são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta aqui e diminui aqui. Então a seta vai ficar em outro sentido, que é para baixo. Vamos escrever, já que são inversamente proporcionais, você escreve essa grandeza primeiro igual a essa inverte. 6 sobre x é igual a... Aí, como são inversamente proporcionais, eu boto esse 10 que está no denominador, vai para cima, e o 5 vem para baixo. Aí agora é só multiplicar mesmo pelos extremos. 10x igual a 6 vezes 5, que dá 30. Aí eu divido tudo para 10, que dá 3. Agora vamos para a questão 6.
Uma lata de leite em pó, pesando 400 gramas, custa R$ 5,20. O mesmo leite, na embalagem de 900 gramas, custa R$ 11,20. Qual das duas opções é mais vantajosa? As grandezas são gramas e real. 400 gramas custam R$ 5,20. Aí ele diz que esse mesmo leite na embalagem de 900 gramas custa R$ 11,20. A gente pode pensar o seguinte: será que essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Bem rápido a gente entende isso. Veja, 400 gramas custa R$ 5,20. É lógico que se eu aumentar aqui, por exemplo, para 800 gramas vai custar mais de 5,20. Então essas grandezas, está na cara que elas são diretamente proporcionais. Vou dividir por 4 e eu vou ter 100. 400 dividido para 4 dá 100. Então, se eu dividir por 4, esse outro também vai ser dividido por 4. R$ 5,20 dividido para 4 dá R$ 1,30. Então, 400 gramas custam R$ 5,20. 100 gramas custa R$ 1,30. Se eu sei 100 gramas, eu sei 900, porque basta multiplicar. Multiplicando por 9, eu vou ter 100 vezes 9 dá 900, que é o que eu quero. Então é só multiplicar isso aqui por 9 também, que eu vou ter 11,70. Então veja só, inicialmente a gente tinha que a lata de leite, que pesava 400 gramas, custava R$ 5,20. Então, como a gente foi usando as proporções, a gente chegou que essa mesma lata, se tivesse um peso de 900 gramas, ela custaria R$ 11,70. Isso é o leite que está na lata. Mas a informação é que, se fosse comprado esse mesmo leite em embalagens de 900 gramas, o custo seria de R$ 11,20. Isso significa que em embalagem vai sair mais barato do que em lata, porque em lata 900 gramas custa R$ 11,70 e em embalagem eu tenho que 900 gramas custa R$ 11,20. Nesse caso é mais vantajoso comprar 900 gramas em embalagem do que em lata. Se 400 gramas de leite custa R$ 5,20, 900 deveria custar R$ 11,70, como a gente encontrou. Se está sendo oferecido por R$ 11,20, então é preferível comprar a embalagem maior, ou seja, a embalagem de 900 gramas. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só perguntar. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.